Graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Semana passada nós vimos em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 9, o vazio da autoglorificação. E eu mostrei para você que a autoglorificação é quando o ser humano ele busca para si a glória que é de Deus e que ele deve buscar só em Deus. Porém, por não conhecer a Deus, o homem busca para si a glória do homem, algo infinitamente inferior, e ele se vê melhor do que os outros. E Salomão buscou para si a glória, a autoglorificação. Ele se colocou acima dos que viveram antes dele, como ele diz no verso 9, os que viveram antes de mim em Jerusalém. E ele diz que ele sobrepujou e se engrandeceu. E hoje nós veremos, no versículo 10, o vazio do prazer na autogratificação. Pecado muito parecido com o da autoglorificação. Ambos apontam para a satisfação do eu. Vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção dele nesse instante. E assim, ó Deus, que o nosso coração aprenda que a única glória que deve ser o alvo da nossa vida seja a glória do Senhor. E assim também nosso coração compreenda que a recompensa para nós não está no que fazemos, mas a nossa recompensa está no Senhor. Quando vamos agora, Senhor Deus, estudar Tua palavra e nela meditar, pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra os nossos olhos e revele a cada um de nós aqui o que é que precisa ser mudado e transformado em nossa vida. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Versículo 10 diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. O que é a autogratificação? Nós vamos ver sobre o vazio do prazer na autogratificação. Algo vazio. Então já começamos com essa definição. A autogratificação é algo vazio. Mas o que é a autogratificação? Ela caminha de mãos dadas com a autoglorificação e com outros pecados, porque, a bem da verdade, nenhum pecado vem sozinho na nossa vida. Sempre que cometemos um pecado, pode ter certeza, nós temos outros pecados sendo cometidos em conjunto. A autogratificação, portanto, ela é quando nos damos a recompensa por algo que achamos que merecemos, mesmo não merecendo. Repetindo, a autogratificação é quando nos damos a recompensa por algo que achamos que somos merecedores, mesmo não merecendo aquilo, ou mesmo não devendo fazer isso, mas nós fazemos. Deixa eu dar um exemplo para você, quem sabe eu consigo ser mais claro. Estouramos o nosso limite na conta bancária e aí começamos a enxugar aqui, enxugar ali, trabalhar duro, né, para ter mais recursos para poder cobrir as despesas. E aí começamos a economizar na alimentação. Já não comemos aquelas coisas, aquelas guloseimas que nós sempre comprávamos nas nossas compras mensais. Aí a gente começa a reduzir. Ao invés de andar de transporte público ou de Uber, a gente começa a andar a pé para economizar no transporte. E aí, quando depois de algumas semanas nesse sacrifício, o único dinheiro que entra é para poder cobrir o rombo que a gente causou na nossa conta bancária e a gente correndo atrás disso, quando depois de algumas semanas
difíceis, nas quais nós negamos a nós a satisfação dos nossos desejos. Aí a gente diz assim, bem, deixa eu dar uma volta no shopping, deixa eu dar uma distraída, estou precisando distrair um pouco, vou para o shopping. Aí chega no shopping e você diz, eu não tenho dinheiro para comprar nada, só vou andar. Aí você passa em frente àquela loja de celular, e o seu celular que vive travando, assim, não, mas eu não tenho dinheiro para isso agora. Mas e se eu comprar em 12 vezes no cartão? Ali diz que é 12 vezes sem juros, e você acredita. Né? Você acredita. Aí você começa a raciocinar assim, bem, se eu comprar em 12 vezes no cartão, tudo bem, vai aumentar a minha dívida, mas serão mais uns R$100 por mês, uns R$200 por mês. Qual o problema? Já estou lascado mesmo, já estou endividado mesmo, não é isso que vai me quebrar. Aí você vai, parcela no cartão. E aí você começa a raciocinar assim, puxa vida, eu não vou comprar, não vou comprar, porque senão vai aumentar a minha dívida. Mas quer saber de uma coisa? Eu já me privei demais, já fiquei aí muitos dias, muitas semanas, me privando dos meus desejos. Quer saber de uma coisa? Eu dou um duro danado nessa vida, trabalho o tempo todo, eu não sou de fazer nenhuma extravagância. Não, né? Por que você está estourado no cartão? Por que você está estourado na conta bancária? Por que será, né? Não, mas eu não tenho... eu mereço. Quer saber de uma coisa? Eu mereço, eu vou comprar. Aí vai lá, se enterra um pouco mais. Né? Isso é autogratificação. É você... Ou então, vamos pegar uma coisa mais comum a nós aqui, né? Depois de 50 anos, você resolve entrar para a academia. Né? Você entra para a academia, no terceiro dia você quase morre de dor. É dor aqui, é dor ali. Aí um irmãozinho querido liga para você e diz assim, continua firme, é assim mesmo, dói, mas depois piora. E aí, vamos em frente, né? E a semana inteira você ali exercitando e cuidado com a alimentação, chega no domingo, a sobremesa. No almoço até que você foi direitinho, comeu direitinho, mas chega na sobremesa, 2 taças de açaí, né? Não, estou falando de você, não. Estou falando de mim também. 2 taças de açaí, todo o seu esforço que você fez durante a semana foi embora. Por quê? Naquele momento eu me autogratifiquei pelo sofrimento que eu me impus, porque eu tive uma vida relaxada durante um bom tempo com a minha saúde, agora eu quero recuperar um pouco da saúde, mas aí vem o pecado no coração dizendo, rapaz, para com isso, uma hora você vai morrer mesmo, todo mundo morre, para que sofrer desse jeito? Você vai se privar de mais uma taça de açaí? Ou de mais uma dose da sobremesa? E aí eu boto a perder todo o esforço que eu fiz na última semana, né? Porque eu não cuidei como deveria. A autogratificação faz isso com a gente. Salomão disse isso. Tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma. Você observou que os olhos, eles andam ligados ao coração? Tem um ditado nosso assim, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Né? E há um fundo de verdade nisso. O problema é quando os olhos veem e o coração quer. O nosso coração ele é alimentado por 2 fontes. O que a gente ouve e o que a gente vê. E só tem uma porta de saída. A boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio.
As mãos fazem o que o coração manda. Ah, não é o cérebro? Não é o cérebro que manda no corpo? No conceito bíblico, mente e coração é uma coisa só. Você ama com a mente e pensa com o coração. Porque são figuras para retratar o seu eu interior. O seu eu. Quem é você, de fato? No que eu pus os meus olhos, disse Salomão, no que ou em quem eu pus os meus olhos, a mulher que eu vi e eu desejei, eu trouxe para a minha cama. O tesouro que eu quis, que eu vi e achei bonito, mandei trazer para mim. Onde eu fiquei sabendo que tinha um ouro inigualável, um tal de Ofir, um lugar chamado Ofir, mandei navios buscar. Assentado à mesa, quando eu via a taça de vinho, aquele vinho que eu produzi nos meus lagares, o que eu vi, eu tomei para mim. Eu não privei, eu não passei por privação nenhuma. Uma coisa é você passar por privação em decorrência das circunstâncias. Outra coisa é você impor a si mesmo uma privação de algo que você sabe é lícito, mas não convém, como disse Paulo. Isso é difícil. É difícil. Essas privações mexem com a gente. Mas Salomão disse, eu não me privei de nada. E é interessante que ele diz, né? Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, com cansaço. Se alegrar com cansaço. Eu descobri que é possível isso. Eu descobri que é possível. Vou falar de novo da academia, né? Os primeiros dias foram difíceis, cansativos. Mas de um certo dia para frente, não, eu tenho que ir lá, tenho que dar um jeito de ir. Não posso quebrar o ritmo. E passa a ser gostoso. Não, gostoso não é também, não vou forçar a amizade, não. Não é gostoso, não. Mas você começa a ter prazer naquilo e que bom, que joia. Estou me sentindo melhor, estou me sentindo menos indisposto. Ainda não estou me sentindo mais disposto. Eu estou me sentindo menos indisposto. Espero chegar o dia de me sentir mais disposto, né? Por enquanto eu estou menos indisposto, né? Achei que fazendo academia ia diminuir as dores, aumentaram. Apareceu dor onde eu nem imaginei, né? Mas apareceu. Mas é bom. E é possível a gente se sentir bem, é possível a gente sentir prazer, como Salomão disse, eu senti prazer nas minhas fadigas, nos meus cansaços. Mas ele diz, e isso era a recompensa de todas elas. Olha que frase. Ele está dizendo o seguinte, você pode se deleitar em muitas coisas que você fizer e muitas coisas que você se der nessa vida. Mas entenda uma coisa, a única recompensa que essas coisas vão dar para você é fadiga, é cansaço. O homem luta para ficar rico, para enriquecer, e aí depois ele trabalha 3 vezes mais para manter o que ele tem. Ah, mas eu não trabalhei para ter um pouco mais, para ser mais tranquilo, para poder pescar a hora que eu quisesse? Não. Agora eu tenho que trabalhar para manter o que eu tenho, que eu adquiri. E Salomão se viu nessa circunstância. Alguém pode dizer, mas Salomão tinha condições de ter o que bem desejasse. Afinal de contas, ele era o rei de Jerusalém, o rei de Israel. E ele mandava e os servos obedeciam. E ele era muito rico. Então, se ele tivesse vontade de comer uma comida lá de outro reino distante, ele tinha condição de mandar trazer. Se ele quisesse um tesouro, ele mandava buscar. O que ele quisesse, ele tinha condições, ele não se endividou para isso. Mas como eu disse, a autogratificação não é um pecado que você comete só na área das finanças. A autogratificação você pode cometer em vários setores da sua vida, né? Ela é a falta de domínio próprio, portanto, a ausência do fruto do Espírito Santo. Então, toda vez que você disser assim, não, mas é difícil, eu não consigo me controlar diante desse pudim,
de leite condensado, eu não consigo me controlar diante desse objeto que eu quero comprar. E eu preciso comprar isso para mim, porque isso vai me trazer um pouco de alegria, um pouco de satisfação, ainda que vai te endividar ainda mais, vai trazer mais problemas para você, mas não, isso vai trazer um pouco de satisfação para mim. Preste atenção, você está lidando com a falta de domínio próprio. Ou você não está exercitando o domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito Santo no coração dos crentes. Portanto, a autogratificação é um pecado contra o qual o crente deve lutar e deve se afastar. Porque a autogratificação, ela também é uma ilusão. Você acha que será feliz se tiver aquilo, e presta atenção, você só será feliz de verdade se você tiver Jesus na sua vida. Agora, preste atenção, o objetivo de Jesus não é fazer você feliz. O objetivo de Jesus, enquanto te faz feliz, é glorificar a Deus. E aí nós lembramos da autoglorificação que nós vimos semana passada, que é você dando a você mesmo uma glória infinitamente inferior, em vez de buscar a glória de Deus. A autogratificação, ela, como eu disse, ela pode ser vista na glutonaria, comer mais do que é necessário, só pelo prazer de comer. Não, eu comi X, isso aqui é o suficiente. Se eu comer no segundo, não, cabe, claro que cabe. Claro que cabe. Mas é necessário? Não, não é. Além do que também é um pecado de desperdício. Falta de boa administração dos recursos que Deus tem te dado. Essa semana eu compartilhei, acho que foi no grupo dos jovens, uma palavra que o pastor Charles Oliveira, ele é pastor nos Estados Unidos, e ele trouxe uma palavra, um vídeo, uma aula muito boa. Eu vou replicar para a igreja, para todo mundo ver. É aquele tipo de vídeo que você tem que assistir umas 2, 3 vezes para entender o que ele está dizendo, porque é um assunto denso. E ele falando sobre o pressuposicionalismo evangélico, reformado, fantástico. E ele bate na seguinte tecla: esse mundo foi criado por Deus. Esse mundo, ele é de Deus. Se você vive nesse mundo, mas o mundo jaz no maligno, pastor. Não, mas o mundo não é do diabo, o mundo é de Deus. A criação é de Deus, tudo é de Deus. A roupa que eu visto, o carro que eu ando, a comida que eu como, a água que eu bebo, o ar que eu respiro, a sombra que me refresca, tudo é de Deus, não é meu. Tudo é de Deus. Então, se eu estou nesse mundo, vivendo nesse mundo, sem considerar Deus, sem me importar com Deus, eu estou sendo um ladrão, eu estou sendo um invasor que está desfrutando da casa do outro sem se importar com o outro. Imagine eu chegando na sua casa, Daniel, e resolver fazer o que eu bem entendesse na sua casa. Abrisse a geladeira, mexesse, fechasse, ligasse a televisão, pegasse o controle remoto, desligasse, mudasse de canal. E você ali do meu lado, e eu nem aí para você, agindo como se a casa fosse minha. Quando alguém que diz não crer em Deus, ou um ateu, ou quando alguém vive sem se importar com Deus, mesmo dizendo, eu creio que Deus existe, mas não se importa com Ele, é essa pessoa. Está desfrutando da casa de Deus, está desfrutando das coisas de Deus, mas não reconhece como Senhor. O crente não. O crente, ele sabe que tudo que ele tem não pertence a ele, pertence a Deus. E é por isso que ele vai prestar contas. Aliás, todos vamos prestar contas, mas o crente, ele age assim, sabendo que um dia ele vai prestar contas a Deus. Então ele desfruta do que Deus lhe deu, com alegria no coração, mas sabendo que essas coisas não podem preencher o vazio da sua alma, porque só Deus pode fazer isso. Como você tem vivido nesse mundo?
Como você tem vivido nesse mundo? Você tem vivido como alguém que está desfrutando das coisas de Deus sem se preocupar com Ele, sem se importar em glorificá-lo, em adorá-lo, em servi-lo? No pecado da autogratificação, Salomão e nós fazemos tudo quanto desejam os nossos olhos e não negamos a nós o que o nosso coração deseja. E é assim que o pecado age em nós. Ele nos promete uma alegria, mas rouba toda a nossa vida, todo o nosso vigor. Rouba toda a nossa vitalidade. Rouba toda a nossa atenção. É assim que o pecado age em nosso coração. A autogratificação, ela nos escraviza, nos aprisiona e traz sofrimento e pouco prazer. O prazer que ela traz é momentâneo. É enquanto dura o sabor do pudim na sua boca. Para depois você só ficar com a lembrança. A autogratificação faz isso. A Bíblia adverte contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Está lá em 1 João, capítulo 2, verso 16. Concupiscência significa um desejo desenfreado, um desejo descontrolado, desejo da carne. Aqui ele está falando das questões sexuais. Salomão foi esse homem, teve 1000 mulheres. Era um homem que se entregava à luxúria. Concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo aguçado pelo que você vê. Você viu alguma coisa e quis aquilo. E esse seu querer foi algo desenfreado. Você não mediu o esforço. É aquilo, eu quero isso e pronto. Eu vi, gostei, é esse aqui, pronto. E eu não vou ficar sossegado enquanto eu não tiver isso. Concupiscência dos olhos. E João diz que isso está associado à soberba da vida. Quando eu leio o versículo 9, o versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas. Quando eu leio o versículo 9, engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim, eu vejo aqui um homem soberbo, um homem arrogante, que só não terminou nessa desgraça, só não terminou com uma vida tão desgraçada assim, mesmo tendo tudo isso, porque ele foi convertido a Deus, Deus converteu o seu coração, e Salomão termina a sua vida voltando-se para Deus, como nós vemos agora no versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Nós chegamos aqui à conclusão desse trecho, que começou lá no versículo 1 do capítulo 2. Salomão buscou o prazer no entretenimento, versículo 1 e 2. Buscou o prazer no entretenimento e descobriu que o entretenimento, dar risada e tudo mais, é algo vazio, efêmero, passageiro. Ele buscou prazer no vinho, versículo 3, também não encontrou. O que será que as pessoas, o que será que as pessoas sentem quando elas bebem e ficam daquele jeito? Será que é alegria? Deixa eu ver. Ele foi, não viu alegria alguma naquilo. Ele buscou prazer nos empreendimentos. Quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar, vou ficar rico, eu vou aumentar meu império. Não adiantou nada. Amontoou prata, tesouro, ouro. Teve tudo, tratou as pessoas como se fossem objetos dele. Servos, cantores e cantoras, mulheres e mulheres. Porque um coração materialista é assim que ele trata as pessoas como objetos. Salomão
buscou a glória dos homens. E aí vem Jesus e diz: Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu com a beleza dos lírios do campo. Fico imaginando Salomão ouvindo essas palavras de Jesus. Nem todos os seus alfaiates, nem todos os seus costureiros e costureiras, seus estilistas conseguiram vestir você com tanta beleza quanto a beleza de um lírio do campo. Sabe por quê? Porque o estilista do lírio, ou quem vestiu o lírio, foi Deus. Salomão buscou dar a si tudo que o seu coração desejasse. E tudo isso não valeu nada, não adiantou de nada. Considerei, esse verbo é muito interessante, é muito importante a gente olhar para ele, porque o verbo considerar, além de significar virar para, né? Vamos supor, minha esposa está falando comigo, eu estou nessa direção, olhando para cá, e ela começa a falar comigo, então eu me virei para ela. Estou considerando o que ela está falando. Obviamente, envolve mais coisas, né? Porque às vezes eu posso estar olhando para ela e com a cabeça lá longe, né? Mas a ideia de considerar é a primeira coisa que você tem que fazer é se virar na direção da pessoa. Você já teve a experiência de conversar com alguém que estava ali digitando no computador, aí você está falando com a pessoa, ela, ok, tá, legal. Você se sente como? Totalmente desconsiderado, né? Agora, se a pessoa está ali trabalhando, você chama a atenção, ele pois não? Você já mostrou consideração pela pessoa. Foi isso que Salomão fez. Ele se virou para Deus. Ele se voltou para ver o que as suas mãos faziam. Ele começou a considerar, olhou para aquilo e falou, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo correndo atrás de tudo isso? E aí ele diz, estou correndo atrás do vento. Estou correndo atrás do vento. Uns ensacam o vento, né? Outros correm atrás. Salomão correu atrás. Correu atrás do vento. Ensacam, não estocam o vento, né? Outros correm. Salomão correu atrás. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente corre atrás do vento. Sabe quando? Quando a gente não considera Deus em nossos caminhos. Então, o sentido de considerar aqui é encarar algo, olhar diretamente nos olhos de alguém, prestar atenção. Então, Salomão voltou a sua atenção e está dizendo para nós aqui que depois de tudo que ele fizera, todo o empenho que ele teve em buscar prazer e sentido em todas essas coisas, ele concluiu que não havia nada de bonito a ser admirado. Uau! Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também todo o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade. Lembra? A palavra vaidade aqui em Eclesiastes significa vapor, significa sopro. Aquela fumacinha que sai da sua boca nos dias frios, você começa a falar e sai aquele vaporzinho da sua boca. Vaidade é aquilo. Tente pegar esse vapor, você não vai conseguir pegar. Uma, porque ele não tem consistência, e por não ter consistência, ele desaparece rapidinho. É uma neblina. Isso é vaidade. É o que Salomão está dizendo, olha, tudo que eu fiz coisas que eu pensava que eram duradouras e não durou nada. São vazias. Não tem nada de bonito para ser admirado. Ele se fatigara na realização de tudo isso, para no fim voltar à questão lá do capítulo 1, versículo 3. E qual é a questão lá do capítulo 1, versículo 3? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E a conclusão? Nenhum. Quando você morrer, tudo vai ficar para trás. E é possível que antes de você morrer, muita coisa que você acumulou, você vai perder. Muita coisa não vai ter valor nenhum.
Basta um maluco na presidência da República inventar um plano econômico. Lembra do plano Collor? Quanta gente que até suicidou por conta daquela estupidez de plano econômico. Lembra? O sujeito estava milionário e da noite para o dia ele tinha que se contentar com míseros 50 mil cruzeiros, coisa assim. Era o máximo que ele podia mexer. Hoje não daria quase nada. Um homem que estava acostumado a viver com 500 mil reais, com R$1 milhão por mês, e agora na sua poupança ele tinha um valor X, algo acho que em torno aí de uns R$1.000 no máximo, ao que ele podia mexer. Imagina? Quem viveu o plano Collor sabe do que eu estou falando. Eu era criança na época, mas eu lembro da tragédia que foi aquilo. Quanta gente sofreu com aquela imbecilidade. A nossa vida, a qualquer momento, ela pode passar por um revés e tudo que a gente tem ir embora. E tudo que a gente acumulou não servir de nada. Mas esse não era o caso de Salomão. O caso de Salomão era um pouco, eu acho que até pior. Porque Salomão, ele correu atrás disso, buscou, e aí chegou no final e viu que era tudo vazio, tudo vaidade, inútil. Você já viu aquele cachorro que quando você está passando com um carro, ele sai correndo atrás do carro? Se o carro para, ele para também. Ele não sabe por que ele está correndo atrás da roda do carro. Ou de repente, se o carro vai mais rápido e vai embora, o cachorro só dá meia volta, só correu atrás de uma roda sem sentido nenhum. Às vezes nós parecemos esse cachorro correndo atrás da roda de um carro. Quando nós corremos atrás das coisas dessa vida, achando que elas são um fim em si mesmas, ou que elas têm um fim em si mesmas. Quando, na verdade, elas são meras dádivas que Deus nos dá para a gente poder viver, mas elas não são a razão da nossa vida, porque a razão da nossa vida é Deus. Salomão chega, então, à conclusão, dizendo: eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Esse advérbio que ele usa, né, eis que, é como se ele tivesse pondo o dedo em cima, como se ele tivesse aberto, posto todas essas coisas diante de uma mesa e apontando com o dedo. Olha só, olha para isso, olha para isso, olha para isso, olha para isso. Tudo é correr atrás do vento. Vejam tudo isso. Por mais valiosas que essas coisas sejam, por mais belas que elas possam ser e atraentes aos meus olhos, elas não me aproveitarão de nada. Continuo buscando o sentido da minha vida. Assim é um homem sem Deus. Assim é um homem que não considera Deus. Quem de nós já não fez o mesmo que Salomão fez em relação aos prazeres? Ah, se eu tiver tal coisa, eu serei feliz. O adolescente, na sua crise de adolescência, na sua crise existencial, eu quero dizer para os adolescentes, essa crise não passa, ela vai a vida inteira, viu? Não quer desanimar você, não. Isso não é fase, não. Essa é a vida. Você está começando a amadurecer, está começando a aprender, está começando a virar gente. Um adolescente pensa assim: o dia que eu completar 18 anos, eu serei independente. A primeira coisa que eu vou ter é minha carteira de motorista. Aí ele chega aos 18 anos, tira a carteira de motorista, aí ele descobre que só a carteira não basta, ele queria ter um carro. O dia que eu tiver um carro, mas para ter um carro eu tenho que trabalhar. Então ele corre atrás de um emprego, e aí busca um emprego. Mas o dia que eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz. E aí ele busca aquele emprego. E consegue um bom emprego, ganha bem, tudo mais. Compra o carro que ele quis.
Aí ele começa a pensar assim, mas sozinho não tem graça desfrutar disso. Eu preciso me casar. Quando eu me casar, eu serei feliz. E aí ele busca uma moça e casa com essa moça. Passa um tempo, ele olha para essa moça, ele e a sua esposa. Essa casa está muito grande para nós dois, não é mesmo? Vamos pôr uns bacuri aqui dentro de casa? Né? Vamos pôr uns filhos aqui? Que o dia que a gente tiver filho, a gente vai ser feliz. Aí vem os filhos. E assim vai a vida. Os filhos crescem, vão embora, seguem a sua vida. Seu ninho ficou vazio. E a vida vai indo. Mas não é que o ninho ficou vazio, é que o seu coração está vazio. Quando em cada fase da sua vida, em cada momento da sua vida, você considerar Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas forem acrescentadas à sua vida, você vai ver que não são as demais coisas que vão te fazer feliz, você vai ver que não são as demais coisas que tornarão a sua vida, darão sentido para a sua vida. Você compreenderá que é o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o próprio Deus. E na nossa caminhada com Cristo, enquanto não ficarmos, enquanto Cristo não for o único bem que nós tivermos, nós não aprenderemos a dar a Ele o valor que Ele tem e deve ter para nós. Quando o seu coração for competido pelas riquezas, pelas coisas dessa vida, pelos prazeres dessa vida, e o seu coração estiver dividido entre Jesus e essas coisas, você não será feliz. Não se pode servir a dois senhores. Seu coração é um altar exclusivo. Deus disse para Israel e também disse para a igreja: vocês são para mim propriedade exclusiva. Ele não só está dizendo que Ele é o nosso dono, o único dono, Ele está dizendo também que o nosso coração só pode ser possuído por Ele. Que nós somos possessão de Deus, nós somos a herança do Senhor, nós somos dEle. Quando você estiver buscando os prazeres dessa vida, achando que eles são um fim em si mesmos, você sairá de um prazer, correrá para outro. Quando aquele prazer acabar, não vai demorar muito, você vai buscar outro, e assim por diante. Em Cristo, todos os prazeres lícitos que antes eram vazios para nós, agora são redimidos e desfrutados como um vislumbre da glória eterna. Veja bem, Deus não é um desmancha prazer. Deus não quer que você não tenha prazeres. Não é isso. Deus te dá prazeres. Você tem deleites e prazeres que Deus concede a você e você deve desfrutar deles. Você trabalhou duro o ano inteiro, vai sair de férias, descansa, aproveita. Não é pecado, não. Você tem condição de comprar uma casa melhor? Não tem problema, compre. Mas enquanto você estiver morando naquela casa mais simples, agradeça a Deus pelo teto que você tem. Você quer um carro melhor, não há problema nisso, não é pecado não. Mas enquanto você não pode comprar aquele carro, se ele realmente é necessário para você, porque muitas vezes não é, mas enquanto você não tem aquele carro, louve a Deus e agradeça pelo carro que você tem. Mas eu não tenho carro, então agradeça pelas pernas que você tem. Você pode andar, agradeça a Deus. Não fica murmurando, não fica reclamando, não fique ali resmungando e dizendo, mas esse lixo, essa tranqueira. Não faça isso, meu irmão, não seja ingrato. Agradeça a Deus pelo que você tem. Louve a Deus por isso. Se você pode melhorar a sua condição, não tem problema, mas preste atenção. Não adianta você melhorar a sua condição nessa vida, se essa condição melhorada dessa vida estiver atrapalhando você na sua caminhada com Jesus. Paulo, falando sobre os ricos do presente século, ele falou
para Timóteo. Muitos, querendo ficar ricos, trouxeram para si muitas dores e tormentos. E muitos até se desviaram da fé. Muitos até se desviaram da fé. Adiantou? Mas se Cristo é o prazer do seu coração, quem está em Cristo está livre da escravidão do pecado e, portanto, desfruta verdadeiramente dos bons prazeres deste mundo, sem fazer deles um fim em si mesmo. Ele pode se assentar à sua mesa e ter bandeira nacional para comer. Você já comeu bandeira nacional? O branco do arroz, o verde do alface, o amarelo do ovo. Aí você está perguntando, e o azul, de fome? Né? Só tem isso para comer. Você vai comer aquilo com tanta alegria no coração, dizendo assim, poxa vida, obrigado, Senhor, eu tenho esse alimento para comer. E você vai descobrir que não é a comida em si, apesar dela ser um prazer para você, mas não é ela a causa da sua alegria. A causa da sua alegria é saber o quanto você é amado por Deus, que Ele não deixou faltar o alimento no seu prato. Não deixou faltar o oxigênio nos seus pulmões. Não deixou lhe faltar absolutamente nada do que é necessário. O problema nosso é que nós transformamos o supérfluo em necessário. E Deus não prometeu atender aos seus supérfluos, Ele prometeu cuidar de você nas suas necessidades. Supérfluo não. Mas quem está em Cristo está livre de tudo isso e desfruta das coisas dessa vida com o coração voltado para os céus. Tal pessoa, ainda que se sinta insatisfeita com as coisas deste mundo, o carro dele pode não ser o carro que ele gostaria de ter, a casa que ele mora talvez não é a casa que ele gostaria de ter e assim por diante, ele não viverá murmurando. Antes, olhará para esses prazeres, desfrutará deles e louvará a Deus por todos eles. Mas sempre sabendo que esses prazeres são meras fagulhas da glória eterna. É como disse C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele diz assim, que os prazeres dessa vida são pistas que Deus deixa de si para nós. Conforme a gente vai desfrutando dos prazeres dessa vida e vamos vendo que esses prazeres são passageiros e transitórios, nós vamos aprendendo que o nosso coração foi criado para algo infinitamente maior. O nosso coração só pode ser preenchido com algo que é eterno. No capítulo 3 nós veremos isso, quando Salomão falará para nós, lá no versículo 11, que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Ou seja, como que o meu coração pode ser satisfeito com coisas passageiras e efêmeras, se ele foi criado para ser satisfeito com algo eterno, ou com alguém que é eterno? Como que eu posso me satisfazer com coisas finitas, temporárias, passageiras, se o meu coração foi criado para ser satisfeito com algo eterno, que não tem fim, nem começo e nem fim? Esse alguém é Jesus. Não espere sua vida passar para constatar que perdeu o seu tempo com coisas fúteis e banais. Não importa a idade que você tenha, criança, adulto, jovem, adolescente, idoso, não importa. Não perca mais seu tempo. Admita hoje que tudo o que você buscou nessa vida é algo efêmero, é passageiro, vazio, é vaidade. E busque a Deus. Decida agora viver para a glória de Deus e desfrutar nele e desfrutar dele todos os prazeres que ele lhe der, mas sempre sabendo que sem ele, sem glorificá-lo, sua vida será vazia, porque você estará em desobediência
à vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe. E que Deus nos dê a graça dele dia após dia. E na graça de Deus nos deleitemos. Para não cairmos no pecado da autogratificação. Nem no pecado da autoglorificação. Nem no pecado dos vícios. Nem no pecado da avareza. Nem no pecado do escárnio. Seja qual for o pecado. Mas que o nosso coração se volte para Deus e viva nele e para Ele. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, a Ele a glória seja dada pelos séculos dos séculos. Amém.